nesta manhã, continuar as nossas reflexões matinais, pensando sempre naquilo que a palavra de Deus diz, porque você e eu sabemos que se nós desejamos ter uma vida feliz, não será pela conquista das coisas deste mundo que nós alcançaremos ou desfrutaremos da felicidade, da alegria, da paz, à luz e segundo os princípios cristãos baseados, firmados na palavra de Deus. É verdade que existe muita teoria e estudo científico, não só teoria, e que na prática nós podemos experimentar mudanças a partir de novos conceitos, de um entendimento novo da vida como vida independente do cristianismo. Tem muita gente que tem uma capacidade mental, intelectual, de desenvolver conhecimento e, a partir deste, melhorar a sua qualidade de vida, e obviamente não há mal nenhum nisso, ao contrário, todos devemos buscar sempre melhorar a nossa qualidade de vida, a nossa maneira de experimentar o bem-estar. Mas para nós cristãos que decidimos viver segundo os princípios da palavra de Deus, aí as coisas devem, todas elas, todo conhecimento, toda informação, ser balizada, ser harmonizada, ser confirmada segundo a palavra de Deus. Então, há algum problema em conhecer técnicas, em conhecer estrutura ou desenvolver conhecimento científico para crescimento pessoal? Nunca, ao contrário, todos devemos crescer intelectualmente, culturalmente, não há nenhum problema. Agora, para nós os cristãos, todo o conhecimento e todo crescimento deve ser firmado, baseado, sustentado pela palavra de Deus, uma vez que a Bíblia diz que quem cuida de nós é o Senhor, que quem cuida de nós é Jesus. Então, mais uma vez, repetindo, nós podemos e devemos ouvir todas as coisas, ouvir de tudo e reter o que é bom. Então não há nenhum problema em você conhecer ou ler ou desfrutar de uma literatura ou ouvir uma palestra e que durante a leitura ou ouvindo, assistindo a palestra, você tenha que filtrar à luz das Escrituras Sagradas e da nossa experiência cristã. Esse é o princípio, esse é o fundamento. Sempre ligados, sempre firmados na palavra de Deus. Isso é o que eu quero e desejo sempre reforçar para você. 1 de Pedro, capítulo de número 5, é um texto muito conhecido, mas sempre bom relembrá-lo. O versículos 6 e 7, obviamente os outros também, nós vamos refletir sobre eles, vamos buscar neles este entendimento, nos faz um alerta para o crescimento cristão. Gente, vou eu de novo aqui, se necessário, ser chato, repetitivo, e vou continuar insistindo nisso. Palavra de Deus, palavra de Deus, palavra de Deus. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem
cuidado de vós. O tema desta reflexão matinal é: Ele cuida de nós. É Ele quem nos sustenta, é Ele quem nos protege, é Ele quem nos guarda, é Ele quem nos livra. E veja, ao contrário do que o mundo muitas vezes ensina, que nós devemos crescer, não devemos nos humilhar para ninguém, aquela coisa toda, que eu entendo determinadas colocações, claro, mas em se tratando de nós, os cristãos, a Bíblia diz assim: humilhai-vos. E este humilhar-se aqui é uma atitude consciente da grandeza de Deus, da sua soberania, do seu poder, do seu ser, da sua existência, uma vez que nós sabemos que Ele é o grande Eu Sou. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é o nosso Salvador, o Senhor da nossa vida. Ele é o nosso Pai amoroso, que nos protege, que nos guarda, que nos acolhe, que nos, em todo tempo, sustenta nosso espírito, alma e corpo. Então, quando a Bíblia diz: olha, pegue tudo que você está vivendo neste tempo de pandemia, pegue todas as suas inquietudes, inseguranças, incertezas, pegue as suas fragilidades nesta manhã e lance sobre Ele. Reconheça-o como aquele que está guardando você debaixo da sua poderosa mão, debaixo do seu cuidado paternal. Eu ouço às vezes as pessoas dizendo: fulano está fazendo isso e aquilo, Deus vai pesar a mão sobre ele. Eu entendo muitas expressões e não estou aqui criticando, mas, por favor, Deus não precisa pesar a mão dele sobre ninguém. Somente o fato de nós não estarmos debaixo das mãos dele, das suas mãos protetoras, nós já estamos descobertos e, por isto, vulneráveis aos ataques do maligno, do diabo. Então, quando você fala assim: Deus vai pesar a mão, meu irmão, minha irmã, alguém que não está debaixo da proteção de Deus não precisa ter a mão do Senhor, do nosso Pai, pesando sobre ele, pois Ele mesmo já está trazendo para si toda a fragilidade, toda a exposição aos ataques do diabo. E então a Bíblia, a palavra de Deus, diz assim no versículo de número 8 de 1 de Pedro, capítulo número 5: sede sóbrios e vigilantes. Ora, a sobriedade e a vigilância, segundo o próprio Jesus nos ensinou: vigiai e orai em todo o tempo. É algo que você e eu precisamos aprender a desenvolver nas nossas vidas a cada instante, em cada situação, em cada circunstância. Na maioria das vezes que nós pecamos, erramos, falhamos, ofendemos e, enfim, não agimos como deveríamos agir, é porque nós não vigiamos e oramos no nosso espírito em todo o tempo. É porque nós não temos uma percepção e uma sensibilidade constante, contínua, crescente, intensa e intencional. Sempre guarde isso. Na sua relação com o Pai amoroso, você precisa desses dois fundamentos: a intenção e a intensidade. Não adianta querer ter intensidade sem ter a intenção. E não adianta ter intenção sem ter uma intensidade. Você precisa equilibrar isso e fundamentar a sua relação, a nossa relação com o Pai. Nós precisamos fundamentar nisso. A minha intencionalidade, eu desejo, eu quero e eu vou fazer aquilo que deve ser feito, acordar cedo, vou despertar melhor, vou focar, vou me reservar em um local que eu possa desfrutar de uma consciência melhor, não ser envolvido em barulhos, em situações externas que me distraem. Então tem que ser uma coisa intencional, preparada e ao mesmo tempo intensa. Então o apóstolo Pedro, ouvindo e repetindo as palavras de Jesus: orai, vigiai e orai em todo tempo. Vocês sabem que ele foi chamado para
orar, para lutar, para guerrear em oração com Jesus momentos antes da sua morte, da sua crucificação, e eles dormiram. E Jesus disse: vocês não podem vigiar comigo, vocês não podem estar comigo. Então Pedro agora, um homem maduro, experiente, anos já se passaram, e ele diz: olha, sede sóbrios, sejam vigilantes, vocês precisam entender isto, que o diabo, vosso adversário, não é Deus que é o seu adversário, meu irmão, não é o seu cônjuge, não é o seu pai, sua mãe, não são os seus filhos ou o seu filho. O nosso adversário não é o nosso patrão, o nosso funcionário. O nosso adversário é o diabo, meu irmão. O diabo anda ao derredor procurando a quem possa tragar. Sede sóbrios, sede vigilantes. Nós precisamos estar atentos, lembrando que quem cuida de nós é o Senhor. Por isso, sede sóbrios, sede vigilantes. O diabo, vosso adversário, diz a Bíblia, anda em derredor, como leão que ruge procurando alguém para devorar. Lembre-se que a expressão aqui é como leão, porque ele não é um leão e muito menos o leão da tribo de Judá. Porque o leão da tribo de Judá é Jesus Cristo, que venceu e vive e reina para sempre. Então a palavra do Senhor está dizendo: sede sóbrio, sede vigilante. Sabe, irmãos, nós precisamos entender que a nossa luta não é contra sangue e carne, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais. Por isso que você e eu morremos para o mundo, fomos crucificados para o mundo, morremos para o pecado, morremos para a vida velha, nós fomos despojados da natureza carnal, fomos feitos novas criaturas, ressuscitados com Cristo. Ele nos fez assentar nas regiões celestiais, para que agora você e eu pudéssemos exercer sobre os principados e potestades e toda autoridade, todo domínio e todo poder que há neste mundo. Nós, você e eu, como igreja, como corpo de Cristo, como filhos de Deus, pudéssemos agora exercer a autoridade sobre todos os nossos inimigos, principados e potestades, não as pessoas. As pessoas muitas vezes são usadas pelo diabo, e não são poucas as vezes que nós mesmos nos permitimos ser usados pelo diabo, quando ele lança na nossa mente mentiras que não estão baseadas. Todas as vezes que você tiver um pensamento que não é o pensamento das coisas do alto, das coisas de Deus, das promessas de Deus, é uma mentira. O diabo é o pai da mentira. A Bíblia diz que ele lança dardos inflamados na nossa mente para nos perturbar, para desviar o nosso foco, a nossa atenção, o nosso derramar diante dele, a nossa intensidade com intencionalidade para buscá-lo, para vivenciar o melhor que ele tem. Então a Bíblia diz: sede sóbrio, sede vigilante. O diabo, o adversário de vocês, ele anda ao redor procurando a quem possa tragar, destruir, devorar. Ele ruge como leão, mas ele não é o leão da tribo de Judá, que venceu e vive e reina para sempre. É Jesus Cristo. Ele ressuscitou e ele nos ressuscitou juntamente com ele e nos colocou assentados com ele nas regiões celestiais, para que você e eu agora possamos exercer a autoridade, o poder do nome de Jesus Cristo, repreendendo e desfazendo todos os intentos de Satanás, porque a nossa luta não é contra sangue e carne, mas contra principados e potestades. Então a palavra de Deus diz no versículo 9 de 1 de Pedro, capítulo 5, lembre-se, quem cuida de você é o Senhor. Lance sobre ele toda a sua ansiedade, insegurança, inquietude, incertezas. Lance sobre ele. E lembre-se, ele vai cuidar de você. Por que ele vai cuidar de você? Porque ele te ressuscitou, porque ele te libertou, porque ele te fez nova criatura, porque ele te deu um novo espírito, um novo coração, porque ele transformou, renovou a sua mente.
E agora tudo aquilo que vem de Deus para você é para que você tenha poder, autoridade para exercer. Preste atenção nisso que eu vou lhe dizer. Exercer a autoridade do nome de Jesus Cristo contra o diabo, contra principados e potestades, e não contra pessoas. O diabo, vosso adversário. Seu marido não é seu adversário, sua esposa não é sua adversária, seus filhos, seus irmãos, seus pais, seu patrão, seus funcionários não são os seus adversários. Eles podem ser usados, e como eu disse e repito muitas vezes, nós mesmos, nós, você e eu, nós mesmos, nos permitimos ser usados com as mentiras do diabo que ele lança na nossa mente. E então o versículo 9, olha o que a Bíblia diz, gente. Resiste. Resista. Você resiste firme na fé. Resista, irmão, irmã. Em relação à tentação, ao desejo de pecar, ao desejo pecaminoso que pode surgir, ao desejo, você não deve concebê-lo, e em relação ao pecado, você não tem que enfrentar ou resistir, você deve fugir. Em relação ao diabo, o nosso adversário, você e eu devemos resistir a ele firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos, este sofrimento que você e eu estamos vivendo, seja em qual área, em qual circunstância da nossa vida, porque todos nós estamos sujeitos aos sofrimentos, todos nós estamos sujeitos às situações que nós não planejamos e elas podem acontecer na nossa vida. Então, sofrimentos semelhantes a estes, diz o apóstolo Pedro, estão se cumprindo na vida, olha que expressão bonita, da irmandade, na história da humanidade, na história dos cristãos. É recorrente a perseguição, o sofrimento, as lutas, as tribulações, porque senão, pessoal, a Bíblia seria temporal. Preste atenção, se você e eu estivéssemos agora vivendo um momento em que para nós não existisse mais tribulação, aquela fala de Jesus, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, ela seria temporal. Então, como é que funcionaria? Ele diria para os seus discípulos, os discípulos morreriam e aquilo acabaria. Não, isto é atemporal. Aí o apóstolo Pedro dizendo, olha, vocês não fiquem espantados, não fiquem desesperados, não fiquem angustiados que vocês estão sofrendo, não, porque esse sofrimento, eles estão se cumprindo, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Não, isso não é uma coisa sua. Eu sou um coitadinho porque eu agora me converti, eu agora aceitei Jesus, confessei a Ele como meu Salvador, como meu Senhor, e minha vida está um caos. Agora as pessoas me perseguem, as pessoas me humilham, as pessoas me rejeitam, as pessoas agora... Para de ser coitado, para de ficar dando uma de vítima. Para com isso não vai te levar a lugar nenhum. Você e eu temos a palavra de Deus, nós temos o Espírito Santo, nós temos um coração novo, uma mente nova, nós temos o Senhor. Toda reclamação, toda essa murmuração não muda nada na nossa vida. Vamos caminhar sempre crendo que Deus está guardando a nossa vida, que Deus está cuidando de nós. Ora, diz o versículo 10 de 1 de Pedro, capítulo 5, o Deus de toda a graça,
Você é um cristão, você vive pela graça, irmão, você não vive pela lei. Que em Cristo vos chamou à sua eterna glória. Você foi chamado por Ele, porque aqueles que Ele chamou, justificou. Os que justificou, Ele glorificou. É o que a Bíblia diz, você foi chamado para experimentar a glória de Deus que começa nesta terra, neste mundo, e vai se estender à eternidade. O Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo, Ele, o Deus de toda a graça, há de aperfeiçoar. Este Deus que te chamou vai te firmar, este Deus que te chamou vai te fortificar, este Deus que te chamou vai fundamentar você, vai alicerçar você, como eu disse. Ele vai colocar a sua vida dentro de um fundamento, dentro de uma estabilidade, dentro de uma firmeza, dentro de uma segurança. É isso que Deus faz conosco, meu irmão. Isso é maravilhoso. Deus de toda a graça. Olha que bênção. Este Deus gracioso, maravilhoso, Ele vai te aperfeiçoar. E o mesmo Deus de paz vos santifique, vos aperfeiçoe. Sabe, irmãos, nós não somos perfeitos. Nós estamos em aperfeiçoamento. Quando você entende isso, você começa a descansar um pouco mais em relação aos seus erros, suas falhas, suas limitações, suas carências, suas debilidades. Você não é perfeito, você e eu estamos em aperfeiçoamento. Este Deus de graça, este Deus que nos chamou à sua glória, Ele vai nos aperfeiçoar. É Ele quem vai nos firmar. Segundo Jesus, se você não se lembra, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo. Eu acho isso muito importante, porque é a palavra de Deus, né, irmãos? Então, sem a palavra de Deus a gente não consegue, né? Mateus capítulo 7, versículo 24. E você sabe que este texto está ligado ao chamado Sermão do Monte. Eu já falei aqui outras vezes que se nós não tivéssemos o Novo Testamento como nos foi agraciado, mas tivéssemos o Sermão do Monte, já seria o suficiente para nós vivermos uma vida cristã maravilhosa. E então Jesus disse em Mateus 7,24, depois de discorrer sobre este sermão e sobre ensinamentos tão ricos e preciosos que você pode estudar mais tarde, ele diz assim: todo aquele, qualquer um que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem que é prudente e edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada, porque ela foi firmada, porque ela foi alicerçada, porque ela foi montada, porque ela foi erguida, porque ela foi erigida sobre a rocha, firmada. Eu já falei repetidas vezes isso aqui para você, quando nós fomos construir o nosso prédio, onde hoje nós nos reunimos, no nosso prédio aqui em Governador Valadares. Nós fizemos a sondagem, mas não acusou, à época, um bloco de rochas em um determinado local do terreno. E, por um lado, foi uma surpresa desagradável, que a gente teve que gastar uma quantia substancial para rebaixar aquele terreno, como nós tínhamos projetado.
Mas, por outro lado, quando nós fomos fazer a fundação, o lado que estava a rocha, ele precisou de uma altura de ser escavado infinitamente menos. A profundidade foi muito menor para sustentar os pilares daquele prédio do que a profundidade de onde não tinha rocha, e nós tivemos que escavar. As sapatas foram muito maiores, enfim, tudo foi feito de forma muito mais ampla, onde não tinha rocha, e onde tem a rocha, que ela não saiu de lá, nós tivemos que investir, gastar muito menos para a sustentação daqueles pilares. Aí Jesus está mostrando para você e para mim o seguinte: o homem que ouve a palavra de Deus, o homem que coloca a palavra de Deus em prática, o homem que confia no Senhor, a pessoa que busca a Deus e lança sobre ele toda a sua insegurança, inquietude, incerteza, ansiedade, angústia, perplexidade, seja o que for, quando você rasga sua alma, seu coração, quando você expõe seus sentimentos, quando você expõe toda a sua vida, quando você expõe todos os seus pensamentos, quando você entende que todas as coisas estão nuas e descobertas aos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Por isso não adianta ser hipócrita, fingir, ser falso, querer apresentar uma coisa sendo que você está vivendo outra. Quando você faz isto, Deus cuida de você, Deus trabalha nas suas emoções, Deus cura as feridas da sua alma, Deus restaura a sua vida, Deus te fortalece, Deus te anima, Deus te sustenta. E quando você pratica a palavra, você está edificando a sua vida, a sua história, a sua casa, o seu casamento. Todo o seu ser está sendo edificado, firmado na palavra de Deus, que é a rocha. Cristo é a rocha, Cristo é o nosso sustento, Cristo é o nosso refúgio, Cristo é a nossa fortaleza, Cristo é o nosso protetor, o nosso guardador. Então a palavra está dizendo: você vai firmar, firme-se na palavra, você será fortificado, fundamentado, você será alicerçado. Seu fundamento de vida, de fé, meu irmão, minha irmã, insisto, trabalhe sua mente, trabalhe seu psique, trabalhe, isso é importante. Nós somos espírito, alma e corpo. Os cristãos, de forma mais ampla, perderam esta ideia. Acha que o fato da fé e da vida cristã no sentido espiritual resolve tudo. Não, você é espírito, alma e corpo. Você tem que tratar as 3 áreas da sua vida. Você precisa tratar. Você precisa cuidar da sua mente, do seu intelecto. Você precisa cuidar do seu corpo, porque ele é o templo do Espírito Santo, porque ele foi comprado pelo sangue do Cordeiro. Então você precisa ter na sua vida a revelação da palavra. Veja, meu querido, fé não é conhecimento, fé não é você saber texto bíblico, fé não é você ter curso de teologia, fé não é você pregar, evangelizar, fé não é você realizar milagres, sinais e maravilhas. Fé, para que você esteja firmado, fundamentado, fortificado, alicerçado na palavra de Deus, é ter a revelação, gente. Não é você ouvir a palavra, senão a gente colocava a Bíblia falada e você ia estar totalmente resguardado de todas as intempéries da vida, da sua própria existência. Não, meu irmão. Você pode conhecer, você pode colocar a Bíblia, você pode decorar a Bíblia. Deixa eu dar uma notícia para você. Você pode decorar a palavra de Deus, você pode decorar textos bíblicos, você pode saber muita Bíblia, muitos versículos, capítulos, livros inteiros, e não ter a fé genuína, a fé que pode ser provada, a fé
que diante das tentações corre. A fé que diante do diabo resiste e repreende-o em nome do Senhor Jesus Cristo, que o venceu e o aniquilou e o destruiu. Isto é fé. Fé não é levantar a mão, aceitar Jesus, entregar a sua vida. Fé não é a sua profissão de fé. Olha só, gente, profissão de fé. Aí você vai lá e declara no seu batismo. Quantas pessoas batizadas você conhece que abandonaram ao Senhor, que desistiram da fé? Quantas pessoas? Principalmente essas pessoas que estão por aí dizendo: não, minha fé é em Deus, eu não tenho religião, minha fé é em Deus, e meu negócio é com Deus, eu não presto contas a ninguém, não relaciono com Deus. Você não tem nada, de Deus nada. De Deus no sentido de fé bíblica, cristã, não, gente. Vamos entender, pessoal. Agora, se a pessoa quer ser uma pessoa que viva sem relacionamentos, sem contato, sem prestação de contas, é outra coisa, cada um vive a vida que quer. Agora, biblicamente falando, nós somos corpo, nós somos igreja, nós temos que congregar, nós temos que prestar contas, nós temos que ensinar, nós temos que discipular, nós temos que aprender, nós temos que ser aperfeiçoados. Biblicamente é isso. Então o apóstolo Pedro, ele diz assim: olha, vocês, pelo Deus de toda a graça, quando vocês reconhecem, se humilham debaixo da sua poderosa mão, ele guarda vocês, ele protege vocês, vocês lançam sobre ele a ansiedade, a inquietude, está lá no versículo de número 7, e aí ele cuida de vocês, porque ele é o Deus que cuida de nós. Creia nisso, meu irmão, ele cuida de você. Pode não parecer, mas ele cuida, mas deixa ele cuidar. Muitas vezes a gente fala assim: ah, Deus, eu quero isso, aquilo, outro, cuida de mim, me guarda, me livra, mas, gente, não adianta. Tem que parar, tem que fazer o que Deus manda, o que está na palavra de Deus, pessoal. O diabo é o seu adversário, você o resiste na fé, mas você resiste porque você está firmado pelo Deus de toda a graça, fundamentado, aperfeiçoado, você está fortificado, fortalecido no Senhor. E assim, diz o apóstolo Pedro, a ele seja o domínio pelos séculos dos séculos, que assim seja. Amém. Então, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te fortaleça, que o Senhor te anime, que o Senhor te dê paz, que o Senhor te dê alegria nesta manhã, que o Senhor possa conduzir você, como eu falei ontem, a guardar-se, sabe, amados? Eu sei que não é um tema de fácil e simples abordagem, mas eu não vou parar de estudar e muito menos de pregar. Mas cuide-se, cuide de você, se valorize, sabe? Se valorize, ame como Cristo te amou e lembre-se, Cristo te respeitou. Ninguém tem maior amor do que esse, dar a vida pelos seus amigos, pelos seus irmãos. Foi Jesus que mandou. Ame ao próximo como eu te amei, é verdade. Mas lembre-se, Jesus nos respeita. Jesus permite, escute o que eu vou lhe dizer, meu irmão. Cuidado com a intensidade, a maneira como você deseja amar as pessoas que nem sempre querem ser amadas. Jesus nos amou, deu a vida dele por nós, mas para experimentarmos o amor dele, nós o buscamos, nós o desejamos, nós permitimos que o amor de Deus flua. Ame-se antes de amar o outro, porque quem não se ama não pode amar o próximo. Que o Senhor te guarde, que o Senhor te livre de todo mal, é o meu desejo. Que o Senhor permita que você, pela revelação da palavra dele, viva de maneira digna, sóbria, vigilante e mais do que vencedor em todas as coisas.